Estamos aqui hoje para dar continuidade a mais uma entrevista do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica, hoje com o Dr. Pedro Gabriel. Nós vamos passear por uma trajetória de 30 anos de reforma psiquiátrica, desde o início da trajetória dos estudantes de medicina no Rio de Janeiro, criação do movimento dos trabalhadores de saúde mental, da rede de alternativas à psiquiatria e pelas experiências do Dr. Pedro Gabriel na gestão, na coordenação nacional de saúde mental, na implantação de uma nova rede de serviços, abordando aspectos relacionados aos manicômios judiciários, a questão cultural, a questão do ensino e prática dos profissionais de saúde, deixando apontamentos para os novos rumos da reforma psiquiátrica e para as novas gerações, né? Agradecemos e solicitamos que, baseado nessa grande importância da sua atuação, você mesmo possa se apresentar, né? Quem é atualmente, quem foi o Pedro Gabriel Godinho Delgado. Obrigado, eu queria agradecer o convite para estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que, sinteticamente, podia dizer que tem um período longo, de fato, né, de envolvimento com as questões da saúde mental aqui no Brasil, que eu posso remontar ao meu período de estudante da medicina. Antes de estudante de medicina, essa questão não era uma questão que eu me lembre muito próxima das minhas preocupações. Mas já como estudante de medicina, eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário no Hospital Colônia de Barbacena, com os meus professores lá da época. Nós íamos nos sábados e domingos. Eu estudava na Universidade Federal de Juiz de Fora e fazia esse trabalho voluntário na Colônia de Barbacena, que na época tinha próximo de 5.000 pacientes, 4.000 pacientes e tal. Então essa é uma lembrança mais ou menos decisiva para mim, uma lembrança de alguma coisa que marcou uma certa escolha de percurso a fazer no campo da saúde mental. Primeiro, quando eu comecei a ir a esse imenso manicômio, né, eu não sabia direito se eu queria, na medicina, fazer psiquiatria. Foi uma busca. E eu poderia ter todas as razões a partir desse estágio para não correr da psiquiatria como o diabo da cruz, entendeu? Porque era uma instituição uma instituição, para quem conheceu, uma instituição quase insuportável de se viver, de conviver, de conhecer, dado o grau de violência, dado o grau de indignidade que havia para as pessoas lá. Entretanto, a nossa experiência, eu era um jovem estudante de medicina, era uma experiência muito, assim, era uma experiência muito boa, porque nós, embora a gente tivesse uma limitação muito grande do que de influenciar aquela realidade, a gente voltava na estrada achando que tinha tido um domingo perfeito, que ajudamos muitas pessoas, demos alta para várias pessoas. Aí a gente voltava no outro domingo, estavam as mesmas pessoas lá, e os funcionários nos diziam: não, mas aqui não se dá alta, vocês deram alta, mas essas pessoas não vão poder sair daqui. Não existe isso de as pessoas saírem daqui e tal. Então, em termos assim de entrada na cena da necessidade da reforma psiquiátrica, essa é uma lembrança para mim que é decisiva. Depois disso, quando eu... Aí realmente eu me decidi a fazer psiquiatria, não só por essas razões, digamos assim, da instituição psiquiátrica que nós lutamos para desconstruir, mas também pelo que a psiquiatria podia oferecer como uma atividade, um caminho de prática dentro da medicina, que sempre me interessou muito. Eu fazia parte de grupos de estudo
que eram muito influenciados sobre a questão do existencialismo, e a gente lia muito a fenomenologia do ponto de vista também dos existencialistas como Sartre, por exemplo. A gente tinha estudos a respeito da questão da experiência humana, que eram estudos feitos também em cima da literatura ou do discurso filosófico do existencialismo, especialmente do Sartre. Então, enfim, tinha uma realidade institucional muito ruim, mas ao mesmo tempo havia a possibilidade de um trabalho muito interessante. A minha decisão para fazer psiquiatria acabou sendo no final do curso de medicina mesmo, porque é muito comum, eu vou encerrar essa parte, senão eu fico nesse ponto, mas é muito comum o estudante de medicina achar que... Porque agora eu trabalho como professor de alunos de medicina já há algum tempo. Quando eu voltei agora para o UFRJ, eu voltei também para essa função de professor da medicina. É frequente que o aluno, seja da medicina, da psicologia, de outras profissões, imagine que tenha uma escolha já feita e essa escolha vai se construindo também ao longo do curso, vai sofrendo mudanças. Mas ao final do curso eu me decidi por fazer e fui fazer especialização, fiz especialização, depois eu fiz residência de psiquiatria, depois eu fiz mestrado em psiquiatria e nesse período que eu estava fazendo especialização e depois residência, eu fui trabalhar como bolsista da DINSAM, Divisão Nacional de Saúde Mental. Teve um concurso, uma seleção que se fazia, para jovens recém-formados trabalharem como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros nos hospitais da DINSAM, porque não havia concurso, não havia concurso público, não havia uma renovação dos quadros. Então eu fui trabalhar no Engenho de Dentro, foi por escolha, né? Eu achava o Engenho de Dentro mais interessante do que, por exemplo, trabalhar no Pinel, mas foi uma seleção e tal. E lá trabalhei realmente durante bastante tempo, conheci pessoas como o Paulo Amarante, que trabalhava comigo exatamente no mesmo setor onde eu trabalhava, que era a emergência do Hospital Gustavo Riedel, onde se pode dizer que tudo começou, digamos assim, porque foi um lugar onde a gente trabalhava normalmente lá, mas acontece que a situação era absolutamente indefensável, né? Porque quando a gente ficava, por exemplo, eu estava no plantão, um jovem recém-formado fazendo especialização ou residência, podia ser um ou outro, porque de um eu passei para o outro, atendendo a um plantão de 24 horas na emergência, que era a emergência de toda a região da Zona Norte do Rio, nós também éramos o psiquiatra de plantão de todo o instituto, hoje chamado Instituto Nísio da Silveira, que era o Engenho de Dentro, que tinha 4 unidades muito grandes, 4 unidades de internação muito grandes. Então era muito frequente que você fosse chamado por uma pessoa, por exemplo, relatar uma situação que ocorreu comigo, que também é dessas coisas que você não esquece. Eu estava atendendo na emergência, que era uma emergência meio penosa, imagina, não havia rede de saúde mental. Isso que a gente chama, e hoje tem restrições a fazer ao serviço substitutivo de saúde mental, isso era absolutamente inexistente na época. Então, se alguém, seja jovem, seja velho, seja psicótico, seja não psicótico, fizesse uma crise e aquilo fosse considerado alguma coisa que precisasse levar para um atendimento psiquiátrico, ia para uma das 3 emergências que havia no Rio. Uma ficava ali no Pan Venezuela, a outra ficava no Pinel e a outra ficava no Engenho de Dentro. Entendeu? Então a pessoa podia tanto ir para lá porque realmente estava numa grave situação de transtorno mental, como podia ir para lá também, como era comum de acontecer, porque teve um desentendimento muito grande, com um certo descontrole emocional em casa, e aquilo foi considerado como uma manifestação de loucura,
transitória que seja, mas as pessoas não avaliavam assim, e iam parar lá, e podiam, ao parar lá também podiam ser internadas e seguir uma carreira goffmaniana de internação nessas instituições. Mas voltando ao que eu estava falando de lembrança, né, de pequenos fragmentos como esse que eu citei lá de Barbacena. Uma vez eu estava lá atendendo um plantão que tinha muito movimento, porque ele não era um plantão que tinha filas de pessoas, porque não era um ambulatório. Mas chegava sempre uma ambulância, chegava sempre a polícia com alguém que estava agitado. Então não era um plantão onde você ficasse com muito tempo disponível. Mas, ao mesmo tempo, um funcionário de outras das unidades, por exemplo, o de Longalote, que era um hospital estritamente de longa permanência, ou Gustavo Riedel, onde depois eu trabalhei, é onde se localizava a emergência, mas ele era um hospital de internação. Ou Adalto Botelho, que era um outro hospital também de internação, e tinha ainda o Neuropsiquiatria Infantil. Qualquer pessoa de plantão, auxiliar de enfermagem, num desses lugares, podia acionar você, que no final de semana era a única pessoa que estava lá, para atender situações dos outros unidades. Então, essa lembrança que eu tenho, uma pessoa me chamou para ir até dentro do Odilon-Galote, que era uma das unidades. Aí cheguei com esse auxiliar de enfermagem, com esse funcionário. A porta da enfermaria estava trancada, ele não tinha a chave, a porta estava trancada por dentro, o funcionário derrubou a porta, forçando a porta. A gente entrou na enfermaria tinha um paciente que tinha falecido, estava deitado no chão, enrijecido já, não se sabia, não dava muito para saber há quanto tempo que ele tinha falecido. E esse funcionário, que só quis entrar lá, porque os outros pacientes avisaram isso, com a presença do médico de plantão, entendeu? Para poder fazer a constatação do óbito. Era uma situação assim, quer dizer, não tinha ninguém dentro da enfermaria, a enfermaria estava trancada, ela não tinha acesso nem para o funcionário, e o jovem recém-formado psiquiatra tinha que chegar lá para participar de uma situação que era uma situação absolutamente irregular, absolutamente danosa, e registrei aquela situação, constatei o óbito, era um óbito provavelmente algumas horas já transcorrido. Fiz um registro da ocorrência. Quando retornei para entregar aquilo para a direção também do estabelecimento, e essas eram as situações que aconteciam também com outros colegas. Bom, esse fato é relevante porque essa instituição não era uma instituição qualquer, era uma instituição que pertencia ao Ministério da Saúde, era o Centro Psiquiátrico Nacional. E acabou que é uma história conhecida, que é a história da crise da Dinsan, porque os plantonistas dessa emergência começaram a relatar nos livros de plantão todas essas situações, era a nossa garantia também de estar registrando em algum lugar. Na época você não tinha tanto recurso assim para poder, por exemplo, registrar documentos, fotografar, etc. E isso gerou uma situação, algumas situações esdrúxulas que, por exemplo, a direção chama os plantonistas e diz que não pode mais escrever aquilo, coisas desse tipo. Aí a gente dizia, bom, a gente não vai escrever se deixar de ocorrer, se tiver... E gerou situações aí, de fato, que caminharam para a questão da chamada crise da Dinsan, onde começou com essa demissão desses médicos desse lugar, mas logo outros foram também afastados. Nós éramos médicos bolsistas, se chamava, médicos bolsistas, tinha psicólogo bolsista, enfermeiro bolsista, todo mundo era bolsista, ninguém tinha contratos e tal. E os antigos funcionários também sobrecarregados, porque não tinha renovação. Então esse é, digamos assim, o cenário, a partir daí se constitui
esse movimento, porque foi necessário fazer reunião com os outros 3 hospitais do Rio. Acho que isso aqui no Rio, do ponto de vista da história do movimento da reforma no Rio, foi muito importante, né? A reunião de vários bolsistas dos 3 hospitais, no que se ficou chamado de a crise da Dinsan. Tá? Me lembro que houve um momento em que 80 e tantas pessoas foram afastadas. E havia também os estudantes de psicologia, de medicina, de enfermagem, que eram também estagiários, e acabou sendo todo mundo afastado. Como a gente vivia no período do governo militar, essas reações de afastamento e completamente desproporcionais também, porque era desproporcional, elas eram explicadas por um contexto de muita truculência, né? É bom também lembrar que isso não deve ser casual. Essas instituições quais instituições? Esses manicômios públicos estatais aqui do Rio de Janeiro, os 3, eram dirigidos por militares. Eles eram dirigidos, o Engenho de Dentro era dirigido por um militar do Exército, a Colônia Juliano Moreira era dirigida por um militar da Aeronáutica. O Pinel passou por uma transição onde também teve a presença de gestores, enfim, um pouco ligados. O Pinel talvez menos, mas esses 2 grandes hospitais do Rio, Colônia, também eram de gestão militar, né? E era uma coisa assim, na verdade, um pouco essa parte que eu estou falando é para se ter um cenário, talvez para o jovem, do que era trabalhar em instituição psiquiátrica no final dos anos 70, início dos anos 80. As instituições psiquiátricas eram instituições fechadas, de baixíssimo grau de liberdade para quem trabalhava lá, e nenhum grau de liberdade para quem era tratado lá, com baixa participação de familiares, com pouquíssima abertura à presença de outras pessoas. Quando eu trabalhei nesse primeiro momento da situação da crise da Dinsan, na verdade, a possibilidade de dialogar com o grupo de pessoas responsáveis pela gestão era completamente impossível, isso não se colocava assim. Bom, esse período acabou com o quê? Com a criação do movimento. Todas as pessoas que foram afastadas, elas passaram a se reunir semanalmente, e aí se construiu uma certa consciência de que, na verdade, não se tratava apenas de demissão de pessoas, não se tratava apenas de condições de trabalho nessas instituições, mas se tratava, na verdade, de uma profunda iniquidade institucional que estava colocado, porque a gente se afeiçoava também aos pacientes e tinha uma limitação muito grande de intervenção com aqueles pacientes. Tinha dificuldades, por exemplo, para poder convocar um familiar para poder participar, etc. Então, houve essa derrota. Na verdade, a reforma psiquiátrica aqui no Rio, pelo menos, ou nessa vertente do início dela aqui no Rio, ela se iniciou a partir de uma situação de profunda repressão, né, que os trabalhadores tiveram. Mas se organizaram e começaram a levantar algumas bandeiras. Uma das bandeiras importantes foi que esses hospitais estavam abandonados, que era necessário não apenas readmitir as pessoas afastadas, coisa que jamais aconteceu, ninguém foi readmitido, mas que era necessário reabrir a possibilidade de outras pessoas irem trabalhar. Então, uma das bandeiras de luta era concurso público na área da saúde. E aí começou a se identificar também que havia um sucateamento dessa rede federal pública, porque havia um grande investimento financeiro nos hospitais conveniados, numa grande rede conveniada de hospitais, que eram as clínicas conveniadas com o SUS, onde as pessoas também trabalhavam, buscavam trabalhar. Então tinha um contexto que era extremamente desfavorável. Não havia a oportunidade de um jovem
profissional de saúde mental no início dos anos 80, de trabalhar fora do contexto hospitalar. Talvez isso seja uma coisa importante de se dizer para os jovens trabalhadores de hoje. Não havia o fora do contexto hospitalar. Havia pequenas experiências. Dentro do próprio Engenho de Dentro havia algumas experiências de comunidades terapêuticas internas, mas eram fechadas dentro do hospital, foram anteriores a esse período e eram também limitadas eram absolutamente limitadas, era como se fosse assim, um pequeno cenário, entendeu, de liberdade, num ambiente absolutamente fechado, entendeu? Doutor Gabriel, só para dar uma dimensão desse contexto, era uma situação muito adversa, né? Que era um período do regime militar, um poder dos hospitais muito grande, o movimento conseguiu ainda fazer. Então, a gente buscava fazer reuniões assim para poder se reassegurar de que não estávamos sozinhos e tal, mas havia uma situação de repressão real, assim. Havia uma situação... eram pessoas assim que eram colocadas como dirigentes dessas instituições, que eram pessoas muito... posso usar essa palavra sob minha responsabilidade, muito truculentas. Eram pessoas assim que tinham uma certa cultura de resolver. E como a gente era jovem e tinha características de pessoas jovens também, a gente tinha comportamentos, às vezes, para expressar, na verdade, os nossos pontos de vista, que eram de uma crítica muito dura também a essas instituições. Mas foi um momento em que não se conseguiu, na verdade, a readmissão de ninguém, mas foram feitas umas 2 idas a Brasília, 2 ou 3, aí não me lembro, talvez até o Paulo lembre melhor isso, mas eu me lembro que eu fui nessas. E era uma coisa Edivaldo, quando uma vez foi um usuário, que foi também um usuário, se não me engano foi o Moisés, acho que foi o Moisés da colônia. Aí, num outro momento também, se conseguiu, na verdade, fazer um concurso que admitiu algumas pessoas também precariamente. Passando-se assim 2 anos, 3 anos, que se admitiu outras pessoas. Então houve outras entradas nessas instituições. Aquela crise, embora ela não tenha produzido a readmissão daquelas pessoas, ela fez com que o governo federal, que era responsável pelos 3 hospitais, tomasse algumas providências em relação aos hospitais, entendeu? Que eram sempre submetidos passaram a ser também observados como lugares de maus tratos, de abandono. Então, eu acho que esse tema da cultura, ele é o tema por excelência do debate de modelos de compreensão da loucura. Vou tentar ver se consigo me explicar, mas porque, na verdade, quando se coloca a ideia de que as pessoas que têm uma experiência muito particular de contato com o mundo, com a realidade, com o outro, de construção da sua própria subjetividade, elas têm que construir ou têm que ser ouvidas a ponto de poderem construir ligações, entendeu? De tal maneira que não sejam rechaçadas pelo mundo contemporâneo, por seus vizinhos, amigos, parentes. Nós estamos falando, na verdade, não é uma questão só de comunicação e nem só uma questão de aceitação da diversidade, aceitação do outro. Tem uma coisa a mais do que isso. Quer dizer, modelos de visão de mundo que sejam radicalmente diversos ou profundamente diferentes, podem construir espaços de compartilhamento. Isso, para mim, é uma coisa
que se coloca no plano da cultura. A cultura como diversidade, construção de visão de mundo, experiências de sensibilidade muito, muito diferenciadas. Então, voltando um pouquinho à questão da antipsiquiatria, a antipsiquiatria cumpriu um papel importante na história. Por exemplo, quando a gente falou sobre a rede Alternativas, também na rede Alternativas, anterior um pouco ao período do anti-institucionalismo nos anos 60, a experiência da antipsiquiatria foi muito importante para a minha geração, porque ela foi importante no sentido da ideia de construir modelos de compreensão daquilo que é a experiência delirante, por exemplo, entendeu? Modelos de compreensão da experiência, do que nós chamamos de experiência delirante, porque é apenas uma maneira de dizer, né? De designar. Quando, por exemplo, ainda dentro do campo da antipsiquiatria, o Bateson, que é um autor crucial nesse debate nos anos 60, pensa na ideia de uma teoria da esquizofrenia, que é uma teoria baseada na significação e na linguagem. Ele está falando também da ideia de cultura, entendeu? E ele usa a esquizofrenia porque, afinal de contas, a cultura dominante usa a esquizofrenia. Ele não tem, na verdade, interesse em contribuir para a compreensão da esquizofrenia, mas para a compreensão daquilo que se chama de esquizofrenia numa certa linguagem e dentro da referência da psiquiatria e da referência da ciência dominante. Então, esse tema, ele acompanha, na verdade, os desafios da reforma psiquiátrica desde o início. Eu acho que loucura e cultura, entendeu? Loucura e cultura é uma dimensão da reforma, não só no sentido de que produções culturais, iniciativas culturais vão ampliar a capacidade de protagonismo, autonomia, aceitação, tolerância em relação à loucura. Não só por isso. Claro que isso é fundamental, é importante. Mas é que eu acho que a questão de tomar a experiência de quem passa pelo sofrimento psíquico como algo que tem que ser compreendido, e significa que tem que ser algo que tem que ser inscrito na cultura. O modelo tradicional da biomedicina, mas não só da biomedicina, das terapêuticas de uma forma geral, era meio um modelo de que isso não está inscrito na mesma forma da cultura. Entendeu? Tanto que tem essa discussão, na qual eu não vou entrar, sobre esse negócio se tem ou não tem acesso ao simbólico na experiência da loucura e da psicose. Ora, o simbólico é a cultura, entendeu? Então, eu acho que há algumas correntes muito importantes no movimento do que eu chamo de reforma, de uma forma geral, ou no movimento da saúde mental internacional, dessa saúde mental progressista, dessa saúde mental que quer abrir o lugar para a diferença, entendeu? Que são movimentos que valorizam como experiências culturais as experiências do sofrimento, como experiências culturais. Entendeu? Por exemplo, o recovery, o movimento do recovery, é um movimento dos usuários, foi criado pelos usuários. Qual o lema do recovery? Não façam nada em meu nome sem a minha participação. Né? Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós, não é isso? Qual é a questão do recovery? É essencialmente uma coisa de vamos entender melhor essa experiência. Vamos dar a essa experiência um caráter, um caráter positivo. E se ele é positivo, está inscrito na cultura. Isso dá um salto em relação a essa ideia de que determinadas pessoas as pessoas que têm
a experiência da psicose podem ter maior habilidade ou talento ou sensibilidade. Porque essa é uma visão completamente limitada, essa é uma visão estereotipada. Não se trata disso, mas é tomar também a questão dos modos de construção da vida como fenômenos da cultura, entendeu? Que tem que ser entendidos na cultura. E aí não é só da loucura, mas também outras formas de subjetivação, de construção da vida e tal, que tem que ser pensadas e, enfim, compreendidas, debatidas como do interesse de quem quer entender a experiência humana sobre a Terra, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que o nosso movimento, porque nós fazemos parte de um movimento, é essencialmente mergulhado na cultura. E a gente toma também a experiência da loucura como parte dessa experiência da cultura. Tem um grupo, um site em inglês chamado Mind. Ele é um site que ajuda as pessoas que têm experiências de sofrimento mental a viverem melhor com elas. Se você abre aquele site, você vê que tem uma valorização também da experiência de cada um. Quando você pega experiências de grupos de ouvidores de vozes, não é? Que é dos recursos interessantes que tem aí na saúde mental do nosso campo, significa que você está valorizando, na verdade, tentando compreender aquela manifestação e, portanto, está dando sentido simbólico a ela, está dando... entendeu? Então, nesse sentido, tem esse componente que é o componente da cultura. É que a palavra cultura, eu acho que tem que ser pensado como não só a manifestação cultural, a iniciativa cultural, os eventos culturais, a integração social através de iniciativas culturais, etc., mas também como a própria possibilidade de construir uma compreensão sobre a experiência do sofrimento, entendeu? Senão ela não tem lugar. O único lugar que vai ficar é o lugar das codificações, por exemplo, diagnósticas, que são úteis para o trabalho de cada dos terapeutas e tal, mas não dizem, entendeu? Não dizem tudo sobre aquela experiência, né? São úteis, é verdade, não tem muito sentido ficar dizendo que você tem que superar o modelo de diagnóstico. Tem que superar o modelo de diagnóstico como um modelo que tem a crença errônea de que ele descreve suficientemente bem a experiência da loucura. Ele é útil instrumentalmente, mas ele não é suficiente para isso. Então, no plano da cultura, eu acho que porque teve uma certa apropriação também da cultura como de recursos culturais, como sendo alguma coisa do campo da terapêutica, né? Eu acho que você pode até ter iniciativas culturais que tenham interesse terapêutico ou efeitos terapêuticos, mas nós estamos falando aqui de uma coisa além. É de como construir um modelo de compreensão da cultura que faça com que ela não seja alijada do mundo simbólico, né? Alijada do nosso mundo simbólico e cultural, né? Para as novas gerações, eu acho que tem uma mudança significativa, que eu fico pensando assim de jovens alunos que entram lá em cursos de especialização ou residência. Tem uma mudança que está colocada aí, que é a mudança de que hoje as práticas de saúde mental são realizadas na saúde pública, não é? As práticas da saúde mental são realizadas na saúde pública, no SUS, e são práticas territoriais. Claro que ainda existem práticas que não são territoriais, que são práticas institucionais, mas hoje tem um campo para isso. E acho que vale a pena, na verdade, para esses novos trabalhadores do campo da saúde mental, que nos ajudem aos veteranos, entendeu? A enfrentar esses desafios, por exemplo, da produção do conhecimento, da criação de novas compreensões para as práticas terapêuticas. Acho que vale muito a pena ficar aberto à ideia de que os familiares e os usuários não estão ainda suficientemente incorporados à produção de conhecimento.
O conhecimento não pode ser produzido por profissionais. Acho também que modelos de compreensão como a biomedicina ou a psicanálise não podem ser tomados como a última razão dos reis, entendeu? Para explicar a intervenção terapêutica, tem que ser sempre relativizados, colocados como uma contribuição a mais. E acho que isso pode ser uma direção para os novos profissionais estarem abertos, na verdade, à experiência e tomar a experiência do outro como alguma coisa que vai servir para ele se construir como um profissional do campo da saúde mental. O cenário meio inóspito da saúde pública, com esses problemas estruturais, problemas de precarização do trabalho, não deve fazer com que os jovens profissionais desanimem de seguir adiante na sua vocação. Eu acho que é uma vocação. Quem trabalha com esse campo gosta disso, quer trabalhar com isso, vai enfrentar dificuldades clínicas, práticas, mas vai enfrentar muitas dificuldades no modo de organização da rede de saúde mental do SUS. Mas eu acho que não desistam quando encontrarem todas essas dificuldades e se aliem aos usuários e aos familiares, porque é daí que vocês vão extrair, de fato, não só o estímulo, como o saber. O saber feito de experiências, é um saber fundamental para a formação de cada uma dessas pessoas jovens. Então, em nome da equipe do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental, do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica, a gente agradece mais uma vez o depoimento do Pedro Gabriel Godinho Delgado, certo? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa tarde. Muita continuidade.